Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria, é uma honra ter você aqui. Pessoal, nosso assunto hoje é muito importante: o Holocausto. E a gente já começa com essa pergunta. Você sabe o que é o Holocausto? Para muita gente, essa palavra traz à mente, na hora, uma das maiores tragédias da história humana. Mas, sabe, a origem dela é muito mais antiga e tem um significado espiritual tão profundo que a gente precisa entender para captar a dimensão completa. E para a gente começar a desvendar isso, a gente precisa voltar lá atrás, sabe? Mergulhar nas Escrituras. Porque é lá que a gente encontra a raiz de tudo. Vamos ver o Holocausto no Antigo Testamento. Olha que interessante. A palavra original, lá no hebraico, é olá. E o significado é muito visual, é lindo, quer dizer aquilo que sobre. A ideia era de uma oferta que era totalmente queimada no fogo e aquela fumaça ela subia direto para os céus, como se estivesse ascendendo até Deus. E essa prática não era algo que acontecia de vez em quando, de forma aleatória. Não. Era uma parte fundamental da adoração a Deus desde os tempos mais antigos, começando com os primeiros sacrifícios e a instituição do Holocausto. A gente vê a primeira menção a isso logo depois do dilúvio, lá em Gênesis. Noé, num ato de pura gratidão por ter sido salvo, oferece um holocausto ao Senhor. E aí, mais para frente, no livro de Levítico, o próprio Deus organiza tudo, estabelece as leis, as regras de como essa oferta deveria ser feita, transformando isso numa parte central da aliança dele com Israel. Mas o que tudo isso queria dizer? Qual era o propósito por trás de um ritual tão específico? É fundamental a gente entender o significado espiritual do Holocausto. Olha só que incrível! Não era uma coisa só, tinha múltiplos significados. Era sobre expiação pelos pecados? Sim, claro, mas ia muito além, simbolizava uma entrega completa, uma submissão total a Deus. Era um ato de fé que mostrava obediência e, talvez o mais importante, servia como um lembrete constante de que um sacrifício ainda mais perfeito era necessário. E a própria palavra de Deus confirma isso de um jeito tão poético. A oferta, quando era feita de coração, subia como um aroma agradável ao Senhor. Isso mostra de um jeito brilhante a aceitação de Deus àquele ato de fé, àquela obediência. Então, aqui está o detalhe crucial. Todos esses rituais, por mais importantes que fossem, eles apontavam para algo muito maior. Eram como uma sombra, sabe? Uma prévia de uma realidade muito mais grandiosa que ainda estava por vir. E essa realidade, ela se cumpriu de forma perfeita, de forma definitiva, em uma única pessoa, bem no centro da nossa fé, o sacrifício supremo, o holocausto de Jesus. João Batista, quando vê Jesus, ele declara: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Essa declaração é de uma força tremenda, porque ela revela o significado profundo de Jesus como o Cordeiro de Deus que seria sacrificado. E a diferença é total. Pensa bem, os sacrifícios de animais precisavam ser repetidos ano após ano. Já o de Jesus foi único, uma vez por todos. A oferta mudou do sangue de animais para o seu próprio sangue. E o mais importante, a eficácia, passou de uma cobertura temporária para uma redenção que é eterna, completa. A morte de Cristo na cruz foi o cumprimento de tudo aquilo que os holocaustos do Antigo Testamento só podiam simbolizar. Ali se revelou o sacrifício perfeito e seu significado. A carta aos Hebreus deixa isso mais claro do que a luz do dia. O sangue de Cristo não só cobre temporariamente, ele purifica a nossa consciência, ele nos liberta de verdade, para que a gente possa servir ao Deus vivo. É uma transformação por dentro, completa e definitiva. Agora, essa palavra holocausto, que a gente viu que significa uma oferta total, ela foi tragicamente usada para descrever um dos capítulos mais sombrios da história. Com o máximo respeito, a gente precisa agora abordar o uso dela para nomear o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. 6 milhões. É um número que a nossa mente quase não consegue compreender. 6 milhões de vidas judaicas sistematicamente exterminadas num ato de ódio que a gente nem consegue descrever. Foi um genocídio planejado, executado com uma frieza assustadora pelo regime nazista. E não foram apenas judeus. Milhões de outras pessoas também foram vítimas dessa máquina de morte. É um lembrete terrível do que o ódio e a maldade humana são capazes de fazer. Então, como é que a gente reconcilia esses dois significados tão opostos da mesma palavra?
A nossa conclusão nos mostra um contraste que é fundamental. O contraste não poderia ser maior. Olha só a origem. De um lado, o ódio humano. Do outro, o amor de Deus. O propósito, um para destruir vidas, o outro para dar a vida. E o resultado, um gerou morte e separação, o outro, perdão e reconciliação. E ainda assim, ambos os eventos nos forçam a encarar o significado do sacrifício. Um nos mostra o abismo da maldade humana, o outro, o ponto mais alto do amor de Deus. E a mensagem final, a mais importante de todas, é esta. O sacrifício de Jesus é redentor e nos concede vida, e vida eterna. Enquanto um holocausto lembra a morte, o outro oferece a vida verdadeira. E assim fica essa reflexão final para a gente. Qual sacrifício vai definir o nosso futuro? Aquele que lembra a capacidade humana para a maldade ou aquele que revela a profundidade incomparável do amor de Deus? Essa é a mensagem central quando conhecemos o Holocausto. Nós convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.